quando surge a ciência moderna, todos querem comprovar que o seu saber é ciência. Boa noite, Laura. E o Freud cai nessa armadilha. E, curiosamente, por ele ter caído na armadilha, até hoje, os seguidores da ciência positivista batem na psicanálise. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente alguém publicou um livro, deve ter sido o centésimo, comprovando que psicanálise não é ciência. Isso deu um debate na mídia, nos jornais. Não sei se alguém leu alguma coisa aqui sobre isso, até nas redes sociais. Alguém chegou a tomar conhecimento desse debate? Não, Talvez. professor. Oi? Eu vejo bastante discussão, inclusive nas páginas de psicologia, do pessoal fazendo os debates contra a psicanálise. Nossa, chega a ser maçante. É. E os argumentos são exatamente. São muito frágeis para combater a psicanálise como ciência. Os argumentos são muito frágeis, por quê? Porque a psicologia ela precisa se assumir como uma ciência da subjetividade, não da objetividade. Nem a neurociência é objetiva. Não é. O que se sabe sobre neurônios, sobre sinapses, sobre transmissões de sinapses, sobre neurotransmissores, é tudo tão ainda incipiente, né, que não dá para afirmar categoricamente, olha, existe uma objetividade. Não. Existe muito mais interpretação, intuição, enfim, do que objetividade. Mas eu acho que o Freud pôs a cara dele à tapa, porque ele era médico, era neurologista, e ele queria que a psicanálise alcançasse um status de ciência. Bom, eu faço uma diferença sobre determinados saberes que são comprovados pela experiência. Eu colocaria dentro desses saberes, por exemplo, a filosofia, que é a maior crítica da ciência, ela nunca se arvorou o direito de ser ciência. E nada é tão importante quanto a filosofia. A teologia nunca se arvorou, a não ser pelos liberais do século XIX, a ideia de que teologia é ciência. Né? A gente escuta isso em seminário, é uma coisa boba. Mas teologia, e eu sei que tem alguns teólogos e teólogas aqui, pelo menos teólogas eu sei. Aí eu vou provocar. Laura, teologia precisa de comprovação científica para ser importante? De maneira nenhuma, né, professor? Afinal de contas, faz parte da essência do ser humano, o eu religioso, né? O eu filosófico, o eu espiritual, o eu psicológico, não é? Então, esses saberes eles são muito mais validados pela experiência da humanidade do que por uma determinada validação objetiva, científica, como queriam aqueles homens lá do século XIX, inclusive o Freud, né? Mas o Freud não teve fazendo uma recapitulação, né? Freud tem a influência de Aristóteles com o conceito de tábua rasa. Freud tem a influência de Leibniz com o conceito de mônadas, aquele princípio das ideias conscientes e inconscientes. Freud tem uma influência muito grande de Augusto Comte, embora muitos psicanalistas brasileiros nem saibam disso e dizem que não, mas o único livro que tem de epistemologia da psicologia, como eu falei lá no início do curso, do Hilton Japiaçu, que foi meu professor quando eu fiz filosofia,
A epistemologia da psicologia prova lá, diz que o Freud tentou fazer isso. Mas tem uma influência muito grande que o Freud recebe, que é do Nietzsche. E aí nós vamos pensar qual foi a influência de Nietzsche sobre Freud. Estão vendo aqui minha imagem? Alguém pode falar se está vendo? Sim. Estão vendo, né? Não, Nietzsche teve uma influência extraordinária sobre o pensamento humano, né? Eu vou falar um pouquinho quem era Nietzsche, para vocês até entenderem como está aqui no nosso slide, né? Nietzsche viveu de 1844 a 1900. Então, ele viveu 56 anos. Morreu muito jovem e morreu de sífilis, né? Infelizmente, ele morreu de sífilis. Nietzsche, ele era... Nietzsche nasceu como filho de um casal de missionários presbiterianos. E ele foi colocado, era costume na época, os missionários iam para os grandes campos missionários distantes, então eles costumavam internar a criança, ainda bebê, num colégio interno, num orfanato, junto com órfãos. E o Nietzsche teve esse destino. E isso fez com que ele odiasse a religião. Talvez agora faça sentido para vocês porque que ele odiava a religião, não é? Porque ele tinha mágoas profundas desde bebê de ter sido deixado pelos pais, que era comum os missionários fazerem isso, para não levar os filhos para o Pacífico, né? Para a África, para as tribos do Pacífico, que era muito arriscado, não só a doença, mas a própria morte por assassinato. Eles preferiam deixar os filhos nos colégios internos, e Nietzsche foi deixado lá. E ele, o século XIX, produz uns filósofos que são os mestres da suspeita, né? São os grandes críticos de todo o pensamento humano, que é o Nietzsche, o Marx e o Freud e o Comte. Esses quatro, eles vieram assim para criticar tudo que havia sido posto, construído, enfim. E eles tiveram um papel muito importante, né, na construção do pensamento humano, porque eles eram necessários para barrar, para encerrar, na verdade, o mundo medieval. Eles encerram com todo o pensamento mágico, mítico, religioso do mundo medieval. Se vocês pensarem bem, esses quatro homens, eles literalmente, para o bem e para o mal, eles gestaram o século XX. Né? Para o bem e para o mal. Tanto para as coisas que deram certo, quanto para as que não deram, eles gestaram. E do que Freud, e o que qual foi a influência de Nietzsche sobre Freud? Foi exatamente sobre o niilismo. O niilismo. A ideia do niilismo era a ideia de que tudo nasce do nada e volta para o nada. Então, veja bem, a ideia de que tudo tem origem no nada é uma ideia bem. Tudo,
Até Nietzsche acreditava-se que tudo foi criado do nada. Isso a própria Bíblia diz. E eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a ler Nietzsche, que eu encontrei tanta intertextualidade. Você sabe que livro que Nietzsche lia e que teve uma influência tremenda sobre ele? O livro de Eclesiastes. O niilismo é baseado no livro de Eclesiastes. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro de Eclesiastes. É o livro dos deprimidos, né? Enquanto a ideia de que tudo. Eu encontrei, especialmente na genealogia da moral, eu encontrei citações literais de Eclesiastes, só que talvez por causa da questão dele com a religião, ele não cita, aparece como dele. E quando você. Pois não? Mas assim, né, porque acho que não sei se a galera estuda assim, filosofia, para não confundir. Embora o Nietzsche ele possa pensar assim que tudo vem do nada, eu não sei necessariamente se ele pensa isso, mas o desafio dele assim, enquanto filosofia, é superar o niilismo, né? Sim, Ele critica profundamente o niilismo. sim. A filosofia dele toda é tentar achar uma saída para uma vida assim, dar sentido para uma vida sem sentido, para não cair justamente no niilismo, que é essa falta de sentido, né? Então, é É, mais ou menos. mas do ponto de vista, eu acho que do ponto de vista ontológico, pensando no centro, está certo. Agora, quando ele pensa em termos de cosmo, ele acha que o cosmo também está destinado ao nada. O que está Sim, certo, eu não acho que ele está errado, não. Por isso que eu falei que o livro de ele se inspira no livro de Eclesiastes, que é um livro da sabedoria antiga, que vai falar exatamente que tudo começa, termina e passa e vai e volta e acaba. E aonde é que Freud se inspirou nele na construção da teoria? Foi exatamente porque Freud ele tem a primeira tópica, que vocês vão ver depois. Eles têm a segunda tópica. Na primeira tópica, Freud cria a ideia de inconsciente, pré-consciente e consciente, que eu expliquei mais ou menos numa das aulas. Na segunda tópica, ele cria a ideia de ego, id, de id, ego e superego. O que seria o id, o que seria o ego, o que seria o superego? O id, o id é o aspecto mais primitivo e irracional da natureza humana. Eu, como falei aqui, como eu transito na teologia também, na filosofia também, só para dar uma chave de compreensão aí para o pessoal que lida com teologia, seria o velho homem do apóstolo Paulo, é o id. É o desejo sem nenhuma repressão. É a criança de 0 a 4 anos. Criança de 0 a 4 anos, ela faz o que dá na cabeça dela fazer, né? Bom, aí Freud vai dizer que a humanidade, ela percebendo que o prazer desenfreado não era um bem para a humanidade em sentido econômico, e aí econômico aí é muito amplo, envolve inclusive o próprio dinheiro, mas não só, mas a questão da própria energia vital, né? A humanidade ela estabelece a repressão que é construída e imposta de fora para dentro, e eu concordo com Freud nesse sentido também, que a repressão, quando a gente estuda a história da repressão, a gente vai ver que a grande repressão, na verdade, a mãe de todas as repressões, que vai aparecer com muita clareza no Código de Hammurabi, é a regra da proibição do incesto, que tem
6.000 anos da nossa época. Então, até 6.000 anos da nossa época, não se conhecia a regra da proibição do incesto. E a regra da proibição do incesto é apontada como sendo a gênese da repressão, por quê? Porque ela é a mãe de todas as outras regras. Todo ser humano, aí onde ele vai construir a ideia do complexo do Édipo, na verdade, o complexo de Édipo é uma representação mítica do momento da internalização da regra da proibição do incesto. E aí você tem, neste momento, no momento em que o ser humano estabelece o incesto como regra e obriga o sujeito a respeitar o pai, a mãe, a filha, vai até a tia, a nora, a sogra, né? Enfim, você vai ter aí, neste momento, a criação do superego. Então, você vai ter a criação do superego, que também, para o pessoal que lê teologia, seria a lei do Paulo, ou a lei da Torá, né? Mas não é só isso. Na verdade, quando você pega... o problema de estudar é que a gente termina desconstruindo algumas coisas. Na verdade, o que Moisés fez, se é que eu posso dizer isso, eu nem sei se ele tinha essa cabeça que eu vou falar aqui, talvez seja um anacronismo. O que Moisés fez foi canonizar o Código de Hammurabi, porque ele aparece completo na obra de Moisés. Ele aparece inteiro na obra de Moisés, com a regra da proibição do incesto. E aí você tem, de um lado, a natureza humana, com todo o seu instinto desenfreado de tudo, e do outro lado você tem a imposição de uma norma que cerceia esta liberdade. Na verdade, é muito reducionista pensar da forma que eu estou falando, porque a repressão ela não é só da sexualidade. A gente reprime. A primeira coisa que a gente aprende a reprimir são os esfíncteres. Você tem que ter a hora de ir no banheiro, ter a hora de fazer xixi, enfim. É tudo. A gente aprende, a gente aprende a criar uma hora para isso. Isso já é a repressão. A própria questão de estabelecer um horário específico para comer também é repressão. Estabelecer um horário específico para dormir e acordar também é repressão. E aí você tem o id e o ego. Do choque do id com o ego, do choque do id com o superego, surge o ego, que é a razão. Então, como é que funciona? Qual é o papel do ego nesse jogo do id com o superego? O ego é o diplomata. O id diz, eu quero. O ego diz, não pode. Desculpa, o superego diz, não pode. E o ego diz, olha, vamos encontrar uma saída alternativa. Calça muito comprida e calçado baixo. Olha como é fácil. Novamente, quando é que o ego está sempre negociando com... Ele está sempre mediando um conflito violento. Então, a terceira tópica estabelece a psicanálise como uma teoria psicológica conflitual. Então, você tem o id de um lado, você tem o superego do outro, os dois são opositores. A imagem que Freud criou para falar do id e do superego, numa das conferências dele, é como se você pegasse dois cavalos e amarrasse os dois em sentido opostos e os dois lutassem desesperadamente para se
libertar um do outro, só que um vai para o norte e o outro vai para o sul. Seria exatamente a relação do superego com o id. E aí o ego entra como negociador entre a realidade e a fantasia, entre o desejo e a possibilidade, entre o que eu quero e o que é permitido. E o ego tem essa função. E é muito fácil a gente identificar o ego, né? Por exemplo, e o id também, especialmente em criança. Eu gosto das histórias, né? Eu sou um contador de história. Eu já li a literatura de cordel quando era criança. Então, uma criança de 3 anos está brincando com a menininha, duas menininhas, uma menininha de 3 anos, a outra de 3 anos. De repente, as duas brigaram e uma deu uma mordida na outra. Sabe aquelas mordidas caprichadas, coitada, que as lágrimas desciam. E eu estava assistindo isso tem 40 anos. E eu me aproximei e falei para a que mordeu, mas você mordeu sua colega, sua amiguinha, olha como ela está chorando. Elas estavam no parque, as mães estavam distraídas, nem viram, e eu estava ali com uma filha minha também, de 3 anos. E aí a menininha olhou para mim e falou, mas eu não mordi. Eu falei, mordeu. Eu não. Eu falei, mas se não foi você, quem foi? Ele falou, foi a boca. Veja, como o ego já começa a aparecer aí, né, encontrando uma solução para o insolucionável, né? Talvez com medo de repressão, ela fala, mas não tem nada a ver com isso. Mas a gente vê o ego de uma forma negociando a realidade. Vamos lá. Quem de vocês nunca discutiu com alguém a ponto de bater a porta, dar um murro na mesa, ou numa situação muito extrema, quebrar um objeto? Às vezes até sem querer, não, às vezes intencionalmente, mas às vezes sem querer. Pois bem, quando você quebrou o objeto, quando você estabeleceu, bateu a porta ou bateu na mesa, o id dizia assim para você, dá um soco nele ou nela. O superego dizia, você não pode fazer isso, porque isso a lei não permite. E aí o ego vai e fala, você pode dar um murro na mesa e descarregar sua raiva. Ou você pode bater a porta e descarregar sua raiva. Bom, eu sempre, para não ficar uma coisa unilateral, eu sempre paro um pouquinho para a gente conversar sobre o que está sendo posto aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma crítica, algum comentário para a gente conversar? Professor, Hum. posso só fazer uma sugestão interessante para os colegas? Eu não sei se o senhor conhece, mas o senhor deve conhecer esse livro aqui. Conheço, maravilhoso, já li. Então, é uma ficção, né, da junção com Breuer, né? Freud e Jung, Breuer. e a Lou Salomé, que também é uma psicanalista, que foi influenciada pelo Nietzsche e pelo Freud. Sim. E aí tem todo o decorrer da história, e mostra bastante do pensamento do Nietzsche, da teoria do Freud, E da influência mostra, que um tem sobre o e da, outro. exatamente da troca que eles fazem, né? Porque aí eles têm essa troca, tipo, tem hora que parece que é o Freud que é paciente do Nietzsche, né? Tanto que ele faz Vale a pena ele ler. joga. Obrigado pela referência. Então, assim, é legal porque aí dá para entender bastante o conceito dos dois, né? O pensamento, a troca de pensamento dos dois, e é uma ótima introdução para quem tá, né, ainda está começando. E tem o filme também. Para quem não tem tempo e quando Nietzsche chorou, mas é uma obra de ficção, né? E tem outra que é uma obra real, assim, que tem no YouTube também, que é o filme da Luz Salomé. Ah, tem lá? O nome do filme é Quando Nietzsche Chorou.
Mas, assim, uma coisa que eu recomendo, assim, para quem quer entender de maneira mais, assim, metódica e acadêmica a obra do Nietzsche, tem uma palestra da Viviane Mosé, no Café Filosófico, que ela vai mostrar assim de maneira bem clara e bem didática assim como que funciona o pensamento do Nietzsche no meio da epistemologia da filosofia dos pré-socráticos, como ele vê o niilismo, como ele tenta solucionar o problema do niilismo e tal. Melhor aula que eu conheço da internet é da Viviane Mosé, no Café Filosófico. Outra boa sugestão. Vai. Boa sugestão. Vamos lá. Mais alguma questão? Mais alguma sugestão que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? O meu não é questão nem sugestão, professor. Estou pensando aqui só na perspectiva, né, do id, do superego e do ego. A gente tem, então, aqui dois polos antagônicos, como você colocou, que eles estão em conflito, e você tem o ego como esse moderador, né? Esse pacificador de tomada de decisão. E quando existe alguma disfunção? Olha, a tua questão, muito obrigado por fazê-la, né? Porque ela dá um curso inteiro. Tá bom. É bem da psicopatologia mesmo. Porque aí você vai ter, quando você não tem o superego, você tem o psicopata. Eu defino o psicopata como sendo alguém que não internalizou a regra da proibição do incesto. Mas aí a minha pergunta é: isso é de fundo sociocultural? Ou isso tem algum dano neurológico de Eu acho que, construção? eu acho que tem os dois. Tá. Hoje a gente pode afirmar que tem os dois. Tem áreas do cérebro que estão afetadas desde a mais tenra idade, não é? Assim, ninguém se torna psicopata, ele é. E o que caracteriza a psicopatia como sendo o extremo da ausência de superego, eu sempre gosto de lidar com os extremos nos exemplos de aula, porque ninguém vai esquecer. No extremo da ausência de superego, você tem um psicopata que desconhece a proibição, ele desconhece o não, ele desconhece a lei, e é óbvio que isso tem impactos muito grandes sobre a personalidade dele. Por exemplo, são pessoas hiper, mega inteligentes, já que eles experimentam de tudo que eles querem. Então, não há barreira. Eles são socialmente adaptáveis, podem viver adaptados até a vida inteira. Na verdade, tem 16 tipos diferentes de psicopata. Professor, Oi? já que a gente está assim, aberto, até peço desculpa para os colegas se incomodam, mas é um momento Não nada. A gente faz aprofundar a discussão. é um momento assim também que eu tenho para colocar algumas ideias que me vem à cabeça, que eu não vou ficar falando com o pessoal do metrô, né, do ônibus. E assim, uma coisa que voltando assim ao tema da aula, que é o Nietzsche, eu acho assim, cara, muito pertinente o psicanalista entender Nietzsche assim, né? Mas eu vou Porque voltar ao Nietzsche, eu estou guardando ele aqui. pensando aqui, porque qual que é a treta do Nietzsche? De fato, o Nietzsche reconhece que a vida não tem sentido nenhum e que nenhum ser humano dá conta de encarar essa realidade, de que a vida é brutal e gigantesca e engole ele. E como ele não dá conta, ele acaba criando fantasias para lidar com a vida e, num dado momento a filosofia tirou essa fantasia e o Nietzsche fala, né? Agora a questão é quanta realidade eu consigo suportar, porque toda realidade eu não consigo. Tipo assim, já que a vida é vazia, é um problema também eu chegar na minha prática do dia a dia com isso aí e me tornar um niilista e achar que a vida não tem sentido e que a Sim, vida é uma porcaria, porque tinha o Schopenhauer sim, pensando isso. E sim, ele mas fala que a vida presta. A vida não é uma porcaria, mesmo sem sentido. sim. E o Nietzsche vai tentar. Como é que a gente faz, então, para, numa vida que cosmologicamente não tem sentido nenhum e é brutal, como é que a gente faz para olhar para ela e falar: a vida presta? E eu acho que isso é a função da terapêutica, e é o que o Nietzsche descobre.
como a gente, mesmo sem um sentido para a vida pré-estabelecido, como que a gente pode... Então, já que a vida não tem sentido nenhum, Nietzsche fala, então há a possibilidade da gente criar um sentido para a vida. Eu Sim, acho que a terapêutica funciona mais ou menos nesse sentido. E como é um negócio de conflito, que o Nietzsche fala, é uma questão, qual que é o problema disso? É que isso implica necessariamente em romper com a moral. sim. E aí, E eu queria colocar uma outra questão, porque eu quero voltar ainda, eu quero dar dois exemplos antes de voltar para o Nietzsche, né? Porque eu dei um exemplo do superego, eu vou dar um do ego e um do id. Mas aqui do que você está falando, eu acho que aí é onde vem a função transcendente do cérebro, porque ele não suporta o limite da, do tempo e do espaço. Então ele cria utopias, sejam elas quais forem, né? Utopias filosóficas, políticas, religiosas, enfim, naturalistas, né? Porque eu acho que é insuportável a ideia do niilismo. Concordo com você. Já vou voltar ao Nietzsche, mas um exemplo de patologia. Você vai ter, por exemplo, alguém que tem ou que não tem. Você tem aí o que não tem superego, mas você vai ter o que só tem superego. Eu não conheço o mundo evangélico, mas tem aí um pastor fazendo uma confissão dele aí nas redes sociais, e eu olho com muita preocupação para ele, porque a partir dele ter chegado na internet para mim, eu fui ver um pouco quem ele era, e ele era um superego. E aí, para eu como terapeuta, Gustavo, a minha questão é: como a mente é traiçoeira. Esse sujeito, ele criou uma armadilha da qual agora ele não consegue mais sair, e eu fiquei extremamente preocupado com ele. Ele está extremamente doente, mentalmente doente, e no limite da vida por ter, em nome de Deus, da religião, seja lá do que for, da espiritualidade, da moral, ter construído um superego maior do que o do superego freudiano. Quando você vê ele falar, ele está falando disso. Então, é a encarnação do superego. Ele era a encarnação do superego, e agora esse superego se voltou contra ele, não é? Então, você tem alguém que não tem superego, e você tem alguém que é o próprio superego. Nos dois casos, é extremamente danoso. Eu não lembro o nome dele, porque realmente eu não conheço. Diz que é uma grande liderança evangélica, enfim, mas dá dó vê-lo falar e ver a história dele, né? Então, aí você tem, no caso da ausência além da ausência do superego, você tem o psicopata, mas você tem também muitos casos de psicoses. As psicoses muitas vezes têm ausência do superego. Mas Professor, você qual que é tem. a história? Porque eu não sei qual é o vídeo. Eu não vi. Eu não lembro o nome dele. Não, assim, mas o que que é o... Paulo Júnior, professor, o Paulo nome Júnior, dele. ele pregava contra Isso. todos os tipos de pecados humanos. E Ele agora era ele muito rígido, E né? agora ele está na internet confessando os pecados dele. Mas com uma dor que Um excesso de escrúpulos, professor. É um excesso mesmo de escrúpulo. é um excesso de Já doença, porque eu não quero julgá-lo, mas eu estou falando aqui que, para mim, é um homem que está em risco. Ele sempre esteve em risco, mas agora o risco dele é muito maior. Por quê? Porque ele chegou à conclusão, na verdade, de que ele é humano. Então, para quem constrói esses sistemas de superegos fechados, eu acho que aí, sem querer atribuir isso a ele, é onde existe o risco, inclusive, de suicídio de muitos desses líderes. Porque eles criam um sistema de superego fechado, não é? Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que não tem ego, né? Tem um filme, eu acho que é Zelig, deixa eu ver aqui, para eu não perder o raciocínio, alguém pode procurar aí
É filme do Woody Allen, Zelig. Zelig. Acharam? Eu sei que Zelig é o personagem. É esse nome mesmo? É esse nome mesmo? Nossa, eu assisti isso tem 40 anos. É um sujeito que não tem ego. Ele não tem ego. Vale a pena assistir, porque é fácil exemplificar quem não tem superego, é fácil exemplificar quem só tem superego, mas é difícil exemplificar quem não tem ego. Então, ele é uma figura camaleônica. Só o Woody Allen, para criar um personagem desses, mas vale a pena assistir, gente. Para quem é terapeuta, vale a pena assistir. Eu coloquei o link do trailer aí no chat. Colocou? Mas vale a pena. Então, é óbvio que eu estou dando exemplos grosseiros, mas tem uma ramificação que vocês podem ver na psicopatologia. Agora, voltando ao Nietzsche, embora não se use a expressão terceira tópica, alguns até usam. Mas na reformulação final da teoria de Freud é onde o Nietzsche aparece, que é quando ele cria o conceito de Eros e Thanatos, que equivaleria, a grosso modo, a uma terceira tópica. Que já corresponde, vamos lá, você vai ter consciência, inconsciente, pré-consciente, Freud jovem, você vai ter id, ego, superego, Freud um adulto maduro, e você vai ter o Eros e o Thanatos, o Freud já na terceira idade. E aí ele vai dizer o quê? Que o ser humano, ele reformula a teoria dele, é como se ele deixasse para lá tudo que ele escreveu. Ele disse, o ser humano tem duas forças vitais desde que ele nasce até quando ele morre. Uma é o Eros, que é o princípio da vida, e outra é o Thanatos, que é o princípio da morte. Eros e Thanatos vivem em conflito. Novamente, ele traz a teoria do conflito, daí porque eu posso afirmar que a psicanálise realmente é uma teoria conflitual da personalidade, porque mesmo na reformulação o conflito continua, agora já não é mais id nem ego, nem superego, mas é o Eros e o Thanatos. Ele coloca, embora ele não diga isso, mas o Eros já não é mais só energia sexual, embora ele dê o nome de Eros, mas é o princípio da vida, é essencialmente sexual, mas não só. E o Thanatos, de tanatologia, da morte, o princípio da morte. E aí ele vai dizer, e o Thanatos vence o Eros e prevalece. Aí onde entra a influência do Nietzsche de que o nada termina no nada. De qualquer forma, você pode até encontrar estratégias para viver, encontrar sentido, não se entregar a esse niilismo, mas a morte é uma espécie de niilismo. Então, o Nietzsche está muito presente, ele vai estar presente na obra de Jung, mas de outra forma. Quando a gente terminar essa primeira etapa, na segunda eu vou dar Jung, vou dar a epistemologia do Jung, comparando os dois, né? Porque eu não estou comparando. E faz sentido, né? O pior é que faz sentido, né? Você não tem o que dizer. Agora, quando a gente pensa em termos de processos de vida, há momentos na vida em que, isso também é Freud que fala, né? Há momentos em que o Eros predomina
e você tem fases de profunda vitalidade, muita energia, com todo respeito, muito tesão pela vida, mas há momentos em que o Thanatos prevalece e você entra num processo de autodestruição. Não só de perda de vitalidade, mas de namoro e busca inconsciente pela morte. Mas você sabe o que eu fico pensando? Porque a gente fica falando assim do Nietzsche, parece que ele está falando assim: ah, quem é o niilista? Ah, o niilista é o outro. Aí o Nietzsche fala: não, niilista é quem é cristão, cientista, budista. Niilista é esses. Esses são os verdadeiros. E os piores tipos de niilista. O Nietzsche fala: tá, tem vários tipos de niilista ruim. Agora, por exemplo, ele na visão dele, né? Ele tem um texto criticando muito Buda, apesar de elogiar. Ele até fala: o último cristão morreu na cruz. O resto é tudo niilista. E do pior tipo. Porque não sabendo lidar com essa vida, fica criando valores ideais, inatingíveis. Mas, Gustavo, você está tão coberto de razão E, que e quando ele conta de eu atingir sou, eu valores sou ideais, obrigado, fica eu sou, chapado. obri- eu sou obrigado a concordar com você, porque a gente quiser trazer a variável religiosa aqui, a minha crítica, uma das minhas críticas como terapeuta à religião cristã, por exemplo, é que ela prepara o sujeito para morrer e não para viver. Exatamente. Ela não tem compromisso com a vida, a questão é a morte. Como dizia meu grande orientador do doutorado em ciência da religião, o Mendonça, eu fui cria do Mendonça, orientando dele, né? Fiz doutorado com ele lá na Metodista. Falou assim: a igreja vive pelo celeste porvir. Tem uma obra chamada O Celeste Porvir, onde ele mostra isso. Né? Esse autor que eu estou citando aqui, Antônio Gouveia Mendonça, era um sociólogo da religião famoso na América Latina. Então, você está certo. Agora, a questão, que aí eu acho que o desafio, aí eu falo como pessoa, né, é mobilizar todo o eros que existe em você para continuar vivo e não se render enquanto puder ao Thanatos. E sabe outra coisa, professor? A gente eu fiz uma crítica à religião pelo Nietzsche, mas a psicanálise é igual. Quantas vezes a gente veio aqui e fala de doença? E quantas vezes a gente fala de saúde? Né? Quantas teorias a gente tem em matérias? Ah, neurose 1, neurose 2, neurose 3, não sei o que, psicose. E quantas teorias a gente tem sobre saúde? O compromisso é com a doença. O compromisso é sempre com a morte. Nós vivemos na cultura da glorificação do sofrimento. Agora, eu volto a dizer, eu vou chamar a atenção, Gustavo, para um fato que talvez não se perceba, mas cabe ao terapeuta exatamente fazer aliança com o Eros e não com o Thanatos. Daí porque fica muito difícil para um terapeuta que tenha outros compromissos que não seja com a vida humana. Fica complicado. Então, o terapeuta ele tem que abrir mão de todos os compromissos éticos e morais que existam por aí para fazer um pacto com a vida humana. Porque se a vida estiver em risco, e aí você só percebe isso quando você acompanha alguém que você ama no processo de morrer, e por causa da minha idade e da minha profissão, eu já acompanhei algumas pessoas, não foi uma. Você vê o quanto o Freud estava certo. De que, às vezes, esse processo de morte ele se instala em qualquer idade, não é só na velhice.
Você tem velhos com vitalidade, você tem jovens que estão morrendo. Morrendo mesmo. Tem criança morrendo, né? E muitas vezes, quando na terapia você consegue mobilizar o que existe de vida na pessoa, você consegue reverter, inclusive, doenças graves. Graves. Você consegue estancar a hemorragia que está levando para a morte. Professor, eu sei que não é lícito, né, fazer análise de ícones religiosos, mas um bom exemplo dessa questão da religião, né, preparar para a morte é a Santa Teresinha do Menino Jesus, no História de uma Alma, e ali você vê essa exacerbação aí do superego, né, de uma Sim, busca por santidade, e um adoecimento muito precoce, né, e uma morte precoce. Ela morreu com 24 sim, anos e era uma melancólica nata. sim. A gente vai ver esse pacto, essa coisa de preparar para a morte, eu acho isso mórbido. Hoje eu acho isso mórbido, né? Depois de ter feito anos e anos de análise, então hoje eu acho, nossa, peraí. E eu vejo como um problema. Morrer não é problema, é igual nascer. É, O eu, problema é viver. professor, e assim, na ótica cristã, Jesus, né, quando veio, ainda falava, Jesus dizia, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na hora nenhuma falou de morte. Mas o povo esqueceu isso. Não é? É para ter vida, né? Então, mas é Mas, porque a igreja coloca as coisas numa conotação assim diferente, porque o ser humano, infelizmente, em todas as esferas, eles querem dominar os outros seres humanos que estão sim, acompanhando os sim, pensamentos. Então, sim, eles cria outras coisas em volta daquilo, né, que foi a vivência de Jesus, a experiência, e cria outros tipos de coisa para dominar, para trazer mas para si. vocês raciocinem comigo aqui. Concordo com você. Eles criam as doutrinas. Isso. Igrejas criam as doutrinas. Eu frequentei 15 anos, parei 1 ano e meio, porque eu cheguei lá deprimida, me curei e estava deprimida de novo. Depois de 15 anos, eu falei, alguma coisa está errada aqui. Aí eu entrei para Sim, mas terapia e vamos, eu fui perceber que era esse movimento do tudo é pecado, nada pode, sabe? isso, mas Era muito trabalho. vamos voltar aqui para a questão que eu estou colocando. Se a gente sabe que em nós já existe uma predisposição para o niilismo, e eu acho que existe mesmo, não só no sentido ontológico de viver e morrer, mas também da inércia. O estado desejado da mente é a total apatia, total inércia, porque a mente consome muita energia, a mente consome toda a energia que o corpo produz. Então, o estado natural da mente é exatamente ficar na caixa do nada, ou na preguiça, ou na apatia, ou enfim. E aí a gente já sabe disso. E aí, se a gente alimentar isso, é como se a gente alimentasse um dragão. Né? Daí porque, dentro dessa experiência religiosa que eu estou criticando aqui, para adoecer, tanto psiquicamente como fisicamente, é muito fácil. Né? Não é que. E eu tenho, assim, eu orientei uma dissertação de mestrado e de doutorado. Uma aluna minha chegou e perguntou assim: ela trouxe a seguinte hipótese. Doutor Maspoli, eu acho que os cristãos cuidam melhor da saúde do que os ateus. Eu fui transformando numa hipótese e vai a campo. Dá para você fazer mudando as variáveis, você faz o mestrado e doutorado. Ela fez. Ela estava redondamente enganada. Os ateus cuidam muito melhor da saúde do que os cristãos. Por uma questão muito simples. Eles têm que como eles não acreditam nesta vida após a morte, eles têm que se preparar para viver.
E ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então, resta então a nós, como terapeutas, volto a dizer, fazer uma aliança com o que resta de vida. E aí, o menor indício de vida que a pessoa traz, né, ou o maior indício de vida que a pessoa traz, é com esse menor maior que eu me alio. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Aí eu atendo. Eu vou pegar flashes, né? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí a pessoa chega e fala assim: olha, eu não tenho desejo sexual. Não tenho desejo, não tenho tesão, não tenho vontade, não tenho prazer. Nunca experimentei isso. Mas eu sonho transando. Aí eu falo: poxa vida, que legal. Então existe vida aí dentro de você. Porque você, pelo menos, é capaz de fazer tudo isso sonhando. Veja que é um flash de vida que aparece, não é? Mas tem que pegar aquele flash e trazer. Porque senão essa pessoa vai terminar, como disse aqui o Gustavo, desistindo porque a vida não tem prazer nenhum, né? A Ô, professor, sexualidade é um símbolo do prazer da vida. Não é o único, mas é um símbolo. só fazer uma última recomendação, que Pois foi não. o que me disse que a psicanálise, que há muito tempo atrás, quando eu fazia filosofia, eu peguei um livro, recomendo para os colegas, Sem Tesão Não Há Solução, do Sim. Roberto Freire, e foi que me introduziu ao Reich. E eu acho muito legal porque ele fala o contrário da vida não é a morte. O contrário da morte quer dizer não é a vida, o antagonista da morte. O contrário da morte é o amor, é Eros, não é a vida em si. Para estar morto não precisa, basta não estar apaixonado, basta não estar amando que você já está morto. O É, contrário não é a vida em si é, como conceito, é é, não estar amando. Isso aí foi para mim o resto tudo gira em torno disso, assim, para mim. sim. E aí o terapeuta ele tem que observar qual é a centelha de vida que ainda existe ali e se aliar a ela. Então a mulher chega com 50 anos e diz assim: eu deprimi, eu estou deprimida, eu vivo deprimida, a vida não tem mais sentido, eu não tenho mais prazer de viver. E aí eu tenho umas estratégias minhas que eu fui adquirindo ao longo, com experiência, com os contatos, com tudo. Eu falo: então, me conta a tua vida em 4 capítulos. Eu quero uma sessão para um capítulo. Primeiro, a infância, a adolescência e a maturidade. O momento atual. Aí, lá no terceiro capítulo, ela fala assim: porque eu era uma jovem cheia de vida. Eu falo: e cadê essa jovem? O que você fez com ela? Onde é que ela está? Porque se eu me fixar nesta mulher deprimida, eu não vou para lugar nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Ah, mas eu era uma criança rebelde. E cadê essa rebeldia? O que você fez com ela? Está entendendo? É por isso que eu falei, a gente faz aliança com esse lado mais saudável da natureza humana, até porque a gente sabe que o outro é que vai prevalecer mesmo. Eu acho que o velho estava certo com a leitura, talvez até enviesada do Nietzsche, mas ele estava certo. Então a gente tem que, olha, você tem que pegar o que existe, soprar. A ideia mesmo é aquela de soprar uma brasinha para ver se a fogueira pega fogo de novo, não é? E você sabe que funciona, que a pessoa fala assim, aí ela chega e fala assim, isso já aconteceu várias vezes, fala assim: nossa, doutor, eu acho que eu preciso reencontrar aquela moça, não é? Que eu fui. Claro. Nossa, eu preciso reencontrar aquela criança que eu fui. É claro. Reencontre. Né? A vida precisa de um pouco de rebeldia, de transgressão, de desejo, de vontade, enfim. Mas eu fiquei com muita dó do pastor, pena que eu não posso ajudá-lo, que eu não o conheço, não sou terapeuta dele,
Mas dá dó. Eu chamei a atenção de vocês porque é algo que está acontecendo e de alguém que está sofrendo muito. Tem que ver o semblante dele falando da história da vida dele que o levou até ali, né? Então, para mim, ele está dentro de um processo de morte. O Freud diria a mesma coisa. O professor, o pai do Jung também entrou numa crise existencial. E aí Jung ele tentava também. conversar com o pai não aceitava, e ele era pastor luterano. É isso. E o Jung também teve. Jung teve um processo de morte que, com 52 anos, ele teve um infarto que ele quase morreu. Ele ficou meses em estado de coma. Eu estou bem nessa parte do livro, que é o finalzinho de Memórias, onde ele tem as visões. Isso, é isso mesmo. Tem uma Bom, gente, autora, professor, que eu gosto muito, que é a Brené Brown, né? O título dela, A Coragem de Ser Imperfeita, que ela fala sobre a questão já li. da vulnerabilidade. E aí ela trabalha muito essa coisa da vergonha, né? De que por baixo do não ser vulnerável está a vergonha. E aí eu fico refletindo que os nossos processos midiáticos hoje, as redes sociais, elas não permitem esse nível de vulnerabilidade e de vergonha. Então, quando isso fica estatelado na nossa cara, você tem reações muito adversas, antagônicas e extremistas, enquanto, na verdade, todos nós somos tudo isso aí, né? Sim, sim. Nós temos muita dificuldade com a nossa fragilidade, né? Muita dificuldade. Professor, eu penso que o processo de individuação é a pessoa ela ir para a autenticidade, porque o que a gente vê muito nas igrejas, nos corporativos, até na família, muitas personas, eu não sei se esse termo é Correto. justo de dizer, desequilibradas ou exacerbadas. Sim, se vai só numa direção, né? Por exemplo, essa ideia de qualquer direção, né? De força, poder, pureza moral, pureza isso, santidade, enfim, desequilibra, né? Nós temos várias, nós somos complexo e constituído de várias instâncias, né? É isso aí. Daqui 3 ou 4 minutos a gente está lá na supervisão ouvindo a conclusão do caso da Sara, que ficou de fazer trazer para nós o final, uma síntese do caso. Então, uma boa noite para vocês. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até. Tchau, professor. Boa noite. Até daqui a pouco.